Agora com dois profissionais. Aqui comigo a psicóloga Lara Beatriz Fucchi, boa noite. Boa noite. E o também psicólogo Sérgio Dias. E o tema da palestra de quinta-feira é pedofilia, sexualidade e loucura. Qual é o conceito na psicologia para pedofilia? Pedofilia é o fenômeno, a ocorrência que envolve uma complexidade que é o sujeito adulto que por um distúrbio de formação da personalidade tem a atração sexual, o fetiche por abusar de crianças. Esse abuso pode ser simplesmente uma insinuação libidinosa na relação com a criança, como pode chegar até a violência mesmo sexual. Sérgio, o que leva uma pessoa a cometer a pedofilia? Ela tem esse distúrbio? A psicologia entende alguns motivos que levam essa pessoa a ter esse distúrbio? Sim. Um dos principais é a geração de sua personalidade, a constituição de sua personalidade. Um abusador, ele vem de uma família desestruturada, uma família na qual as relações entre as pessoas são indiferenciadas, podemos dizer assim, onde as relações são de tal maneira administrativas, sem tecimento, sem reciprocidade entre as pessoas, que todos ficam soltos psicologicamente, ao ponto de, então, o abusador de uma filha ou de uma parente ou de um parente, ele não distinguir, não demarcar ali sua filha, uma criança. Ele demarca, aí vem a noção de fetiche de que a Lara falou. Ele vai para uma relação de corredor com o órgão genital ou prazer de ato. E isso ocorre exatamente, como eu disse, principalmente devido a isso. As famílias desestruturadas, onde não há reciprocidade, tecimento entre as pessoas. Então, o pai nunca se demarca pai para o filho, na posição de ser, o filho para o pai como filho, e nesse processo é que a atmosfera fica propícia para o abuso. Mas claro, isso é um distúrbio, sim, é um problema que hoje se sabe, nenhum adulto sadio vai abusar de uma criança. Isso então, é regra na psicologia, um adulto sadio que teve uma boa estrutura familiar, ele não vai abusar de uma criança? Jamais. Não. Vamos dizer assim, é impossível psicologicamente, um pai que tem uma boa estrutura de personalidade como pai, abusar de um filho, uma mãe ou um tio. Inclusive aí é que vem a questão da relação da pedofilia com a loucura, porque o pedófilo, ele sofre psicologicamente. Ele se sente culpado? Ele sofre na medida em que fica incompatível o ato de abusar, por exemplo, de seu filho ou de sua sobrinha, com o seu prazer, a sua realização como pai. São duas coisas completamente incompatíveis. Um aspecto também que é importante destacar desse contexto das condições para se tornar pedófilo, como o Sérgio estava destacando, é que, via de regra, quem se torna um pedófilo sofreu na infância alguma forma de abuso sexual. Isso é conhecido, o que não quer dizer que toda pessoa que tenha sofrido abuso vá se tornar um pedófilo. Isso não é verdadeiro. Nem todas as pessoas que sofrem abuso vai se tornar um pedófilo. Vai ter, de alguma maneira, alguma complicação, sim, em termos de personalidade, com a sexualidade. Temos diversas complicações que podem desdobrar dessa determinante de haver sofrido abuso na infância, como frigidez, compulsão ou obsessão, por diversos fetiches sexuais, quer dizer, não consegue ter uma vida regular na sexualidade. Sérgio, um pedófilo, ele vai deixar de sê-lo com tratamento adequado? Com certeza. É possível? É possível, necessário e imprescindível, porque a recuperação de um pedófilo vai evitar que esse problema se propague por gerações. Evitar esse ciclo que vocês estão falando. Uma pessoa que comete violência contra a criança, sofreu algum tipo de violência na sua infância, e aí é um ciclo que continua, que se propaga por gerações. Exatamente. Essa propagação por gerações que deve ser prevenida, interceptada. E como prevenir isso no âmbito geral da sociedade, assim, na sociedade mesmo, não em casos específicos
de uma família ou de outra família? É possível? É possível. Uma das coisas que se precisa fazer é trabalhar no plano da informação e da mentalidade. Um dos esforços nossos do Núcleo Castor é exatamente um dos cursos temáticos para esse segundo semestre, que é a Psicologia da Infância e da Adolescência. Que essa palestra de quinta-feira é uma aula de abertura desses cursos. É uma aula de abertura exatamente de um curso de formação em Psicologia Infantil e Psicoterapia Existencialista para Adultos, e também o oferecimento de cursos temáticos. Esses cursos temáticos, como esse de que eu me referi, eles são para pais, comunidade em geral e profissionais da saúde também. O que se pretende aí esclarecer? O caminho por onde se pode desenvolver a personalidade de uma criança de modo regular e sadio. Então há um modo todo de os pais se relacionarem com as crianças, com a criança no seu desenvolvimento, progressivamente, e esse processo vai garantir o quê? Que pais e crianças, numa relação saudável, de tecimento, de reciprocidade, desenvolvam limites de ser por dentro, dizemos assim em psicologia. São os limites de ser. Isto é, um pai sendo pai com segurança, o filho com o filho sendo seguro, mãe, etc. Esse processo todo envolve uma relação que dizemos de envolvimento dos pais na ação, em termos de ação mesmo, com a criança, seja no colégio, seja no lazer, seja em casa, sem precisar, e de modo adequado, vão levar a criança a esse desenvolvimento da personalidade regular. Quer dizer, isso aí já é um modo de evitar o problema de pedofilia, futuros problemas de complicação na personalidade, de várias outras complicações. Várias outras complicações que desdobram exatamente de problemas de maus tratos ou de negligência ou cuidados inadequados na infância. Olá, hoje vamos falar sobre trauma psicológico. O que é um trauma? O trauma é como se fosse uma ferida, como se fosse um machucado, só que ele não aparece porque ele é psicológico. Ele acontece quando uma pessoa passa por uma ou por várias experiências que são traumáticas. O que é uma experiência traumática? Não é qualquer situação, né? Normalmente são situações fortes, são situações intensas para aquela pessoa. Por exemplo, catástrofes naturais, uma grande humilhação, perdas, abuso, tanto verbal como abuso sexual, situações de violência. São todas situações que podem deixar uma pessoa traumatizada. Podem, por quê? Porque não necessariamente todas as pessoas que passam por uma situação de trauma se tornarão traumatizadas, porque existem as diferenças individuais. E o que causam essas diferenças individuais? Histórico de vida, a forma como cada um enfrenta as situações, temperamento. Então, tudo isso vai influenciar na formação ou não de um trauma. Que tipo de sintomas surgem como consequência do trauma? Eles são de 3 tipos. Primeiro, sintomas físicos. Alteração de sono, para mais ou para menos. Alteração de apetite. Alteração da energia sexual. Aquelas dores crônicas que você investiga e não descobre de onde é que elas vêm, né? Segundo tipo, são sintomas cognitivos, perda de memória, dificuldade de concentração, dificuldade de tomada de decisão, também são sintomas. E por último, os sintomas de ordem emocional, né? Por exemplo, irritabilidade, pânico, medo, angústia, muito choro, depressão. Ou seja, existe uma gama enorme de sintomas que podem ser decorrências de um trauma. Quais as consequências do trauma?
Ao longo do tempo, as pessoas podem ficar, por exemplo, com muita dificuldade de relacionamento interpessoal. Começar novos relacionamentos se torna difícil, né? Confiar no outro se torna difícil também. Por quê? A pessoa é como se ela ficasse em constante estado de hipervigilância. Ela fica atenta o tempo todo. É como se aquilo pudesse acontecer novamente a qualquer momento. E o trauma ele pode durar também semanas e pode durar anos. Mas antes de terminar, é super importante dizer que existe tratamento para o trauma. Ou seja, se você estiver precisando de ajuda, não fique esperando, vá buscar. Hoje existem inúmeras alternativas em termos de psicoterapia focadas no tratamento do trauma. Ok? É isso aí. Eu amo os homossexuais como amo os bandidos e amo assassinos. Vamos lá, o senhor falou isso? Você falou isso? Deixa eu falar. A pessoa veio me perguntar se eu amava os homossexuais. E eu disse, amo sim os homossexuais, amo bandidos. Podia continuar. Amo evangélicos, católicos, prostitutas. Agora querem... Olha como é que está a sociedade que prega liberdade. Agora querem definir o que eu tenho que falar acerca do amor e até onde eu tenho ou não tenho que falar. Vai plantar batata, vai ver se eu estou na esquina. Eu sou livre para expressar meu pensamento. E o que eu falei que eu amo, eu não amo as pessoas por um comportamento bonito ou feio que eu acho. Eu sou contra a prática homossexual, mas amo os homossexuais, é isso que eu estava querendo falar. Todas as práticas que eu sou contra, não está o meu amor em jogo. Isso é, deixei de te amar porque você tem uma prática que eu não gosto. É isso que eu quis dizer. Aí as pessoas estão aqui dentro da minha mente, do meu coração, para querer me interpretar o meu amor. Então eu estou dizendo aqui, amo os homossexuais, amo bandido, amo assassino, católico, evangélico, ateu, prostituta, párias. Qual é o problema? Eu não consigo amar gente que estupra criancinha, Mas não. tem que Nem amar. quero, não amo Mas nada. você tem que amar o ser Eu humano. não amo, não. O Mas ser tem que humano que amar. estupra criancinha, não amo mesmo. Ele não vou vai amar nunca. pagar o Vai preço. pagar, eu não amo. Não amo. Você muitas vezes não sabe a vida dessa pessoa, Eu não quero sabe se saber, ela foi eu acho que violentada. a vida não dá para estuprar a criancinha, não dá. Não, tem que ir pra cadeia, nunca mais sai Não de dá, lá. não amo, não tem nenhum amor. Não tem nenhum amor, desculpa. O amor, Luciana, você ama. Não, eu não amo, não. Eu odeio. Escute, você não ama alguém apenas por uma relação de troca. Você ama pelo amor que está em você, independente das pessoas. Eu não consigo ter amor nenhum Se para você o amar, estuprador de criança. é um direito eu seu. odeio eles. Tá, é um direito seu. Eu já não tenho essa vertente que você tem. Então, não eu sou não tenho, tão boazinha. não posso ter. Posso discordar terrivelmente. Discordar? Discordar, claro. Mete na cadeia. Agora, vão matar, vamos acabar. Não sou. Morte para ninguém. Vai pra cadeia, morte para ninguém. Daqui a pouco falar que é um direito dos pedófilos, não serem molestados quando estiverem fazendo os seus atos. Nós temos pedófilo não tem nada diferente. Maioria é uma coisa, minoria é outra. Minoria tem que se calar, circunvar a maioria. Acabou. Deputado, o que acrescentar os movimentos sociais acabar? Eu quero respeitar a maioria e não a minoria, você está entendendo? Olha, quando eu falo em pena de morte, é que uma minoria de marginais aterrorizam a maioria de pessoas decentes. Quando se fala em menor vagabundo, como esse que foi preso lá no Porto, Rio de Janeiro, você tem que ter uma política para aprisionar esses caras, buscar a redução da moralidade penal e não defender esses marginais como se fossem excluídos da sociedade. Não são excluídos, são vagabundos, que devem ter um tratamento adequado. A minha comissão não vai ter espaço para defender esse tipo de minoria. Então você já é o presidente, é isso? Não vou. Quem decide a presidência não é a presidência não é o presidente da casa. Quem decide é o líder do respectivo partido. E o Eduardo da Fonte garantiu, caso caiba ao meu partido, eu seria o candidato do mesmo. Deputado, quais outros temas o senhor pretende defender? Olha só, buscar a redução da moralidade penal, uma política de planejamento familiar, buscar uma maneira de dizer à sociedade que eles foram enganados com o Estatuto de Desarmamento, só desarmou o cidadão de bem, os marginais continuam armados, tá ok? Lutar uma maneira para legítima, não apenas legítima defesa da vida própria de outros, mas legítima defesa do seu patrimônio de outrem, para dar uma resposta ao MST, que invade propriedade de quem trabalha, que leva o terror ao campo. Tem que mudar a política de direitos humanos, é só para
humanos direitos, não para vagabundos marginais que vivem às costas do governo. Seria planejamento familiar. Olha, hoje em dia, uma mulher, por exemplo, um homem, né, tem que ter 25 anos e 3 filhos para fazer laqueadura ou vasectomia. Esse impedimento tem que diminuir. Quem quiser fazer laqueadura ou vasectomia, que eu faça a partir dos 18 anos de idade. Não pode uma mulher, por exemplo, ter 5, 6, 7, 8 filhos com 25 anos de idade e jogar essa conta para o Estado pagar. Deputado, agora há pouco teve uma manifestação aqui no Ah, é? Pô, não me avisaram. Contra o beijo gay? Não, a favor do beijo gay. A favor do beijo gay? Ah, pode beijar à vontade. Pode se beijar à vontade. Não podemos, a minha briga não foi contra homossexuais, sempre foi contra o material escolar. Nós não podemos estimular a criança a partir de 6 anos de idade a serem homossexuais, como o governo do PT vem fazendo. Proposta nenhuma. Por exemplo, se um homossexual for maltratado, violentado, a pena é o mesmo, né, para a pessoa que violentar ou maltratar um heterossexual, porque eles vão ter agora superpoderes, eles são semideuses. Qualquer problema que acontece, né, o elemento está assaltando, está roubando, e de repente descobre que ele é homossexual e é morto, é homofobia. Isso não existe. Eles entendem como retrocesso. Olha, não é porque o cara faz sexo com seu órgão excretor, ele vai ter que ser melhor do que os outros. Mas tá de brincadeira, pô. Vocês viram o material do kit gay para estar me pressionando dessa forma? O próprio secretário de alfabetização do MEC, André Lázaro, ficou 3 meses discutindo até a língua de uma menina, estava na boca de outra, para o filme que visava passar na escola de ensino fundamental para se respeitar o homossexual. Que respeitar o homossexual? Eles é que tem que nos respeitar. É o contrário. A política é o contrário. Se eu for presidente, eu sei que vou ter dificuldades. Mas lá, besteiras como seminário LGBT infantil, kit gay, defesa de presidiários. Os presídios brasileiros estão uma maravilha. Lá é local do cara pagar seus pecados. E não para viver no spa, em vida boa. Deputado, Mas eu acho, quem estupra, sequestra, mata, tem que ir para lá mesmo sofrer. E não para ir para a colônia de férias. Deputado, olha aqui o cartaz. Eu estou me lixando. Parabéns, estão me promovendo. Parabéns. Minoria, que minoria? Dá exemplo de minoria. Negro. Qual a diferença minha para um negro? Me diga, ele é inferior a mim? O Joaquim Barbosa chegou lá como? Obama chegou lá como? É mérito. Se nós queremos democracia, meritocracia, né? Democracia tem que ser dessa forma. O artigo 5º da Constituição não foi revogado nem alterado ainda. Todos nós somos iguais, e ponto final. Não tem. É questão de negro que está falando aqui. Eu, caso seja presidente, serei daltônico. Todos terão a mesma cor. Então não tem defesa da minoria. Não tem defesa nenhuma. Que defesa? O que o negro está sofrendo agora para que a gente possa melhorar com projetos aqui? Por que um filho de um cearense, por que um cearense, um nordestino, tem que ter menos direitos do que um afrodescendente? Eles não são sofridos também? O que é? Olha, nós que faz. Vocês é que foram pervertidos, que direitos humanos é defender a minoria. Não é defender a minoria, não é isso aí. Nós temos que brigar para que todos nós sejamos iguais perante a lei. Sim. Não. É a única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinhas. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que você não vai pra lá, porra. Acabou. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Eles fodem nós a vida toda. E daí que nós, trabalhadores, vamos manter esses caras presos uma vida boa. E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. E quem não tá contente, trabalhe contra a minha chegada na comissão. Tá ok? Agora com 2 profissionais. Aqui comigo a psicóloga Lara Beatriz Fulck, boa noite. Boa noite. E o também psicólogo Sérgio Dias. E o tema da palestra de quinta-feira é pedofilia, sexualidade e loucura. Qual é o conceito na psicologia para pedofilia? Pedofilia é o fenômeno, a ocorrência que envolve uma complexidade que é o sujeito adulto que por um distúrbio de formação da personalidade tem a atração sexual
o fetiche por abusar de crianças. Né? Esse abuso pode ser simplesmente, né, uma insinuação libidinosa, né, na relação com a criança, como pode chegar até a violência mesmo sexual. Sérgio, o que leva uma pessoa a cometer a pedofilia? Ela tem esse distúrbio? A psicologia entende alguns motivos que levam essa pessoa a ter esse distúrbio? Sim. Um dos principais é a geração de sua personalidade, a constituição de sua personalidade. Um abusador, ele vem de uma família desestruturada, uma família na qual as relações entre as pessoas são indiferenciadas, podemos dizer assim, onde as relações são de tal maneira administrativas, sem tecimento, sem reciprocidade entre as pessoas, que todos ficam soltos psicologicamente, ao ponto de, então, o abusador de uma filha ou de uma parente ou de um parente, ele não distinguir, ou não demarcar ali sua filha, uma criança. Ele demarca, aí vem a noção de fetiche de que a Lara falou. Ele vai para uma relação de corredor com o órgão genital ou prazer de ato. E isso ocorre exatamente, como eu disse, principalmente devido a isso. As famílias desestruturadas, onde não há reciprocidade, tecimento entre as pessoas. Então, o pai nunca se demarca pai para o filho, na posição de ser, o filho para o pai como filho, e nesse processo é que a atmosfera fica propícia para o abuso. Mas claro, isso é um distúrbio, sim, é um problema que hoje se sabe, nenhum adulto sadio vai abusar de uma criança. Isso então, é regra na psicologia, um adulto sadio que teve uma boa estrutura familiar, ele não vai abusar de uma criança? Jamais. Não. Vamos dizer assim, é impossível psicologicamente, né? Um pai que tem uma boa estrutura de personalidade como o pai, abusar de um filho, uma mãe ou um tio. Inclusive aí é que vem a questão da relação da pedofilia com a loucura, porque o pedófilo, ele sofre psicologicamente. Ele se sente culpado? Ele sofre na medida em que fica incompatível o ato de abusar, por exemplo, de seu filho ou de sua sobrinha, com o seu prazer, a sua realização como pai. São duas coisas completamente incompatíveis. Um aspecto também que é importante destacar desse contexto das condições para se tornar pedófilo, como o Sérgio estava destacando, é que, via de regra, quem se torna um pedófilo sofreu na infância alguma forma de abuso sexual. Isso é conhecido, o que não quer dizer que toda pessoa que tenha sofrido abuso vá se tornar um pedófilo. Né? Isso não é verdadeiro. Nem todas as pessoas que sofrem abuso vai se tornar um pedófilo. Vai ter, de alguma maneira, alguma complicação, sim, em termos de personalidade, com a sexualidade. Temos diversas complicações que podem desdobrar dessa determinante de haver sofrido abuso na infância, como frigidez, compulsão ou obsessão, né, por diversos fetiches sexuais, quer dizer, não consegue ter uma vida regular na sexualidade. Sérgio, um pedófilo, ele vai deixar de sê-lo com tratamento adequado? Com certeza. É possível? É possível, necessário e imprescindível, porque a recuperação de um pedófilo vai evitar que esse problema se propague por gerações. Evitar esse ciclo que vocês estão falando. Uma pessoa que comete violência contra a criança, sofreu algum tipo de violência na sua infância, e aí é um ciclo que continua, que se propaga por gerações. Exatamente. Essa propagação por gerações que deve ser prevenida, né, interceptada. Como prevenir isso no âmbito geral da sociedade, assim, na sociedade mesmo, não em casos específicos de uma família ou de outra família? É possível? É possível. Uma das coisas que se precisa fazer é trabalhar no plano da informação e da mentalidade. Um dos esforços nossos do Núcleo Castor é exatamente um dos cursos temáticos para esse segundo semestre, que é a Psicologia da Infância e da Adolescência. Que essa palestra de quinta-feira é uma aula de abertura desses cursos. É uma aula de abertura exatamente de um curso de formação em Psicologia Infantil e Psicoterapia Existencialista para Adultos, e também o oferecimento de cursos temáticos. Esses cursos temáticos, como esse de que eu me referi, eles são para pais, comunidade em geral e profissionais
da saúde também. O que se pretende aí esclarecer? O caminho por onde se pode desenvolver a personalidade de uma criança de modo regular e sadio. Então, há um modo todo de os pais se relacionarem com as crianças, com a criança no seu desenvolvimento, progressivamente, e esse processo vai garantir o quê? Que pais e crianças, numa relação saudável, de tecimento, de reciprocidade, desenvolvam limites de ser por dentro, dizemos assim em psicologia. São os limites de ser. Isto é, um pai sendo pai com segurança, o filho com o filho sendo seguro, mãe, etc. Esse processo todo envolve uma relação que dizemos de envolvimento dos pais na ação, em termos de ação mesmo, com a criança, seja no colégio, seja no lazer, seja em casa, sem precisar, e de modo adequado, vão levar a criança a esse desenvolvimento da personalidade regular. Quer dizer, isso aí já é um modo de evitar o problema de pedofilia, futuros problemas de complicação na personalidade, de várias outras complicações. Várias outras complicações que desdobram exatamente de problemas de maus tratos ou de negligência ou cuidados inadequados na infância. Olá, hoje vamos falar sobre trauma psicológico. O que é um trauma? O trauma é como se fosse uma ferida, como se fosse um machucado, só que ele não aparece porque ele é psicológico. Ele acontece quando uma pessoa passa por uma ou por várias experiências que são traumáticas. O que é uma experiência traumática? Não é qualquer situação, né? Normalmente são situações fortes, são situações intensas para aquela pessoa. Por exemplo, catástrofes naturais, uma grande humilhação, perdas, abuso, tanto verbal como abuso sexual, situações de violência. São todas situações que podem deixar uma pessoa traumatizada. Podem, por quê? Porque não necessariamente todas as pessoas que passam por uma situação de trauma se tornarão traumatizadas, porque existem as diferenças individuais. E o que causam essas diferenças individuais? Histórico de vida, a forma como cada um enfrenta as situações, temperamento. Então, tudo isso vai influenciar na formação ou não de um trauma. Que tipo de sintomas surgem como consequência do trauma? Eles são de 3 tipos. Primeiro, sintomas físicos. Alteração de sono, para mais ou para menos, alteração de apetite, alteração da energia sexual, aquelas dores crônicas que você investiga e não descobre de onde é que elas vêm, né? Segundo tipo, são sintomas cognitivos, perda de memória, dificuldade de concentração, dificuldade de tomada de decisão, também são sintomas. E por último, os sintomas de ordem emocional, né? Por exemplo, irritabilidade, pânico, medo, angústia, muito choro, depressão. Ou seja, existe uma gama enorme de sintomas que podem ser decorrências de um trauma. Quais as consequências do trauma? Ao longo do tempo, as pessoas podem ficar, por exemplo, com muita dificuldade de relacionamento interpessoal. Começar novos relacionamentos se torna difícil, né? Confiar no outro se torna difícil também. Por quê? A pessoa é como se ela ficasse em constante estado de hipervigilância. Ela fica atenta o tempo todo. É como se aquilo pudesse acontecer novamente a qualquer momento. E o trauma ele pode durar também semanas e pode durar anos. Mas antes de terminar, é super importante dizer que existe tratamento para o trauma. Ou seja, se você estiver precisando de ajuda, não fique esperando, vá buscar. Hoje existem inúmeras alternativas em termos de psicoterapia focadas no tratamento do trauma. Ok? É isso aí. Eu amo os homossexuais como amo os bandidos e amo assassinos. Vamos lá, o senhor falou isso? Você falou isso? Deixa eu falar. A pessoa veio me perguntar se eu amava os homossexuais.
Eu disse, amo sim os homossexuais, amo bandidos, podia continuar. Amo evangélicos, católicos, prostitutas. Agora querem... Olha como é que está a sociedade que prega liberdade. Agora querem definir o que eu tenho que falar acerca do amor e até onde eu tenho ou não tenho que falar. Vai plantar batata, vai ver se eu estou na esquina. Eu sou livre para expressar meu pensamento. E o que eu falei que eu não amo as pessoas por um comportamento bonito ou feio que eu acho. Eu sou contra a prática homossexual, mas amo os homossexuais, é isso que eu estava querendo falar. Todas as práticas que eu sou contra, não está o meu amor em jogo. Isso é, deixei de te amar porque você tem uma prática que eu não gosto. É isso que eu quis dizer. Aí as pessoas estão aqui dentro da minha mente, do meu coração, para querer me interpretar o meu amor. Então eu estou dizendo aqui, amo os homossexuais, amo bandido, amo assassino, católico, evangélico, ateu, prostituta, párias. Qual é o problema? Eu não consigo amar gente que estupra criancinha, Mas não. Nem quero, não amo nada. Você tem que amar o ser humano. Eu não amo, não. O ser humano que estupra criancinha, não amo mesmo. Ele não vou vai amar pagar nunca. o preço. Pagar. Eu não amo. Não amo. Você muitas vezes não sabe a vida dessa pessoa, não sabe se ela foi violentada. A vida não dá para estuprar criancinha, não dá. Não, tem que ir pra cadeia, nunca mais sair de lá. Não amo, não tem nenhum amor. Não tem nenhum amor, desculpa. O amor, Luciana, você ama. Não, eu não amo, não. Eu odeio. Escute, você não ama alguém apenas por uma relação de troca. Você ama pelo amor que está em você, independente das pessoas. Eu não consigo ter amor nenhum para o estuprador de criança. É um direito seu. Eu odeio eles. Tá, é um direito seu. Eu já não tenho essa vertente que você tem. Então, eu sou tão boazinha. Não posso ter. Posso discordar terrivelmente. Discordar? Discordar, claro. Mete na cadeia. Agora, vão matar, vamos acabar. Não sou. Morte para ninguém. A Indonésia é um país muito cruel. O conceito de crime e castigo é diferente do nosso. A desproporção entre a culpa e a punição é espantosa. A tradição da violência de Estado na Indonésia é imensa e é visível uma forte influência do islamismo radical. A Indonésia é o país com o maior número de islâmicos no mundo. Cerca de 87% da população são adoradores de Alá. Nos últimos 10 anos, 1.000 terroristas foram soltos na Indonésia. Em 1966, 67, sob a presidência de Suharto, foram assassinados mais de 600 mil comunistas, na época extrema da Guerra Fria, sendo que, injustiça seja feita, os Estados Unidos, em sua paranoia, mandaram listas de 5 mil comunas para serem executados lá. Os matadores na Indonésia são considerados heróis nacionais. São paparicados pelo Estado, adorados pela população e louvados até pelo presidente da República. Aliás, ele deve ter sentido um grande prazer em contrariar o apelo da presidente Dilma. Somos implacáveis, devem ter pensado. Eles se orgulham da intolerância cruel. E não estão apenas matando traficantes, mas mandando um recado contra os hábitos e a leniência da democracia. São ecos da Sharia, a lei do Islã fanático contra a humanidade. Nosso governo andou pregando diálogo com terroristas. Agora estão vendo que isso é impossível com essa gente da Idade Média. Olá, amigos, olá, irmãos, olá, Brasil. Eu sou o pastor Marco Feliciano. Estou muito consternado, estou triste por causa de uma notícia que chegou aqui. Eu estou nos Estados Unidos e eu fiquei sabendo agora pela mídia internacional sobre a execução de Marco Archer, aquele brasileiro que estava preso na Indonésia por tráfico de droga. Independente do crime que ele tenha cometido, a morte não pode ser uma pena capital para as pessoas que cometem erros. Só Deus tem o direito à vida, só Deus tem o direito de tirar a vida. No dia 27 de março de 2013, eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos do Brasil e eu fui até o consulado da Indonésia. Cheguei no consulado da Indonésia, fui atacado por jornalistas que lá estavam por causa daquela perseguição sobre o movimento homossexual. E eu falei que estava indo ali para pedir clemência por um brasileiro que estava no corredor da morte naquela semana. E a imprensa perguntou para mim, isso é hora de estar aqui? O senhor não tinha que estar vendo as questões das minorias, dos homossexuais no Brasil? O senhor está vendo aqui pessoas que estão na beira da morte lá na Indonésia? E eu perguntei para aquele jornalista se clemência tinha tempo. Clemência tem que ser pedida fora e dentro do tempo. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos naquele dia, nós conseguimos um feito. Falamos com o embaixador da época. O embaixador disse que por causa daquela visita, pelos argumentos que eu usei a ele, dizendo que tinham pessoas da Indonésia presos no Brasil e pelo mesmo crime,
E aqui no Brasil nós não iríamos matá-los nem executá-los. E eu pedi clemência por eles. Ele foi sensibilizado e ele disse que por causa daquela visita, naquele momento, a pena de morte estava retida. O rapaz não iria morrer aquele ano e que nós poderíamos continuar conversando. Saí dali, continuamos a Comissão de Direitos Humanos por mais alguns meses. Ao deixar a Comissão de Direitos Humanos, isso foi matéria em todos os jornais do Brasil, todos os trabalhos da Comissão de Direitos Humanos em 2013, da qual eu fui presidente, foram arquivados pela Comissão de Direitos Humanos presente agora. Se a Comissão de Direitos Humanos de 2014, na presidência que lá estava, se tivessem dado encaminhamento, se tivessem apelado para o presidente, não basta só uma carta, uma ligação da presidente, não bastava só uma ligação, Itamaraty podia se envolver nisso. Podíamos falar na Indonésia que eles têm pessoas da Indonésia presos aqui, lá no nosso país, no Brasil, e eles estão pelo mesmo crime. Podia ter sido feita alguma coisa, relações diplomáticas. Em 2013 eu apelei para o ministro Antônio Patriota, eu falei com o Itamaraty, mas ninguém fez nada. Eu sinto muito. O Marco foi assassinado e tem outro brasileiro para ser assassinado lá também. A Comissão de Direitos Humanos do Brasil precisa trabalhar de fato, de verdade. Independente do crime, independente do que a pessoa tenha sido feita, ela tem que ser punida sim, mas não com a morte. Porque, como eu disse, só Deus dá vida, só Deus tira a vida. Obrigado, Brasil. Agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natália. Natália, tudo bem? Boa noite. Boa noite para vocês dois. Vamos falar hoje de pena de morte. Algumas semanas atrás, a revista The Economist publicou que no ano passado, 3.000 chineses foram condenados à morte e executados. É um número 4 vezes maior do que o total de todas as execuções registradas no resto do mundo. Mesmo assim, há um claro recuo da China, onde em 2002 as execuções chegaram a 12.000. A pena de morte é uma das excrescências abomináveis praticadas pela humanidade. A Anistia Internacional calcula que 58 países ainda matem seus próprios cidadãos para punir algum tipo de crime. Mas um grupo bem maior, com 97 países, já aboliu essa forma bárbara de punição. O curioso é que na lista dos que ainda matam legalmente não estão apenas os fanáticos, como a China, o Irã, a Arábia Saudita ou a Coreia do Norte. Estão também os Estados Unidos. Mais uma prova de que os americanos não conseguiram ainda construir uma democracia exemplar com respeito incondicional a todos os direitos humanos. Com relação aos americanos, existem apenas 2 circunstâncias atenuantes. 18 dos 50 estados já aboliram a pena de morte. E uma decisão da Corte Suprema impede, há 25 anos, a execução de crianças com menos de 16 anos de idade. A verdade é que há um consenso internacional de que a pena de morte não funciona como fator que diminua os índices de criminalidade. Outro consenso é de que ela é profundamente cruel. No Brasil, durante a ditadura militar, um decreto secreto legalizou a pena de morte. Um militante da esquerda clandestina foi condenado, mas não houve execução. O réu, depois de devidamente anistiado, é hoje juiz de direito em Pernambuco. Na União Europeia, a pena de morte é inaceitável. Enquanto isso, nas Nações Unidas, 2 moções da Assembleia Geral exortaram os Estados-membros a não assassinar seres humanos. Mas voltemos à revista Economist. Segundo ela, o declínio das execuções da China se traduziu por uma queda violenta no número de órgãos retirados das vítimas para reaproveitamento em transplantes. É o fim da picada. Matar gente e depois surrupiar o fígado, as córneas e até o coração. É assim que o mundo gira. Boa noite. Boa tarde a todos. Eu tenho uma declaração para fazer. O governo brasileiro recebeu com profunda consternação a notícia da execução na Indonésia do cidadão brasileiro Rodrigo Muxfeld Goulart, ocorrida na tarde de hoje, 28 de abril de 2015, pelo crime de tráfico de drogas. Em carta enviada ao seu homólogo indonésio, a presidenta Dilma Rousseff havia reiterado o seu apelo para que a pena capital fosse comutada, tendo em vista o quadro psiquiátrico do brasileiro, agravado pelo sofrimento que sua situação lhe provocava nos últimos anos. Lamentavelmente, as autoridades indonésias não foram sensíveis a esse apelo de caráter essencialmente humanitário. Ao longo dos 10 anos em que Rodrigo Muxfeld Goulart esteve preso na Indonésia, o governo brasileiro prestou-lhe a devida assistência consular e acompanhou sistematicamente sua situação jurídica,
na busca de alternativas legais à pena de morte, observando rigorosamente o que a Constituição e as leis daquele país prescrevem sobre essa matéria. A execução de um segundo cidadão brasileiro na Indonésia, após o fuzilamento de Marcos Archer Cardoso Moreira em 18 de janeiro deste ano, constitui fato grave no âmbito das relações entre os dois países e fortalece a disposição brasileira de levar adiante, nos organismos internacionais de direitos humanos, os esforços pela abolição da pena capital. O governo brasileiro transmite sua solidariedade e seu mais profundo pesar à família de Rodrigo Muxfeldt Goulart. Obrigado. Agora, se quiserem algumas perguntas, eu posso tentar respondê-las juntamente com o embaixador Carlos Alberto Simas Magalhães, que é o subsecretário-geral das comunidades brasileiras no exterior. Embaixador, como que fica... boa tarde. Primeiro, Tiago Nolasco, do SBT. Como que fica a relação do Brasil com o governo da Indonésia após essa segunda execução? Como diz a nota do governo brasileiro, que vai ser distribuída, enfim, em alguns minutos, nós achamos que essa segunda execução constitui novamente um fato grave no âmbito das relações entre os dois países. São relações que ambos os governos haviam qualificado de estratégicas alguns anos atrás. São relações importantes. Nós temos um comércio bilateral de cerca de 5 bilhões de dólares, mais ou menos, com um superávit para o Brasil, mas, obviamente, o fato de que tantos apelos presidenciais e outras gestões do governo brasileiro tenham permanecido sem uma resposta satisfatória para nós da parte do governo da Indonésia é algo que deve ser avaliado. Nós estamos justamente procedendo a essa avaliação sobre qual será a atitude a adotar em relação a esse país a partir de agora. Um país, como eu disse, que é um importante parceiro do Brasil na Ásia, um parceiro que é qualificado de estratégico pelos dois, enfim, que nós consideramos estratégico e que, portanto, tem uma grande importância para nós. Não, eu não tenho esses detalhes, eles chegarão certamente ao conhecimento de todos através do próprio escritório do Procurador-Geral indonésio. Nós tivemos a indicação imediatamente após terem sido ouvidos os disparos. Nós, como sabem, temos lá o nosso encarregado de negócios em Jacarta, está presente no local desde o sábado último, prestando assistência à familiar do Rodrigo Goulart, que lá se encontra, e nós, portanto, tivemos um acompanhamento detalhado de toda a evolução da questão nesses últimos dias, mas eu não tenho detalhes especificamente sobre o procedimento em si mesmo. O horário foi 2h35, foi o horário que nos foi comunicado. O horário daqui de Brasília, que era 00h35 na Indonésia. 00h35 do dia 29. Ministro, boa tarde. Raquel Porto Alegre, da Globo News. Por meio de... o apelo da presidente Dilma foi feito por meio de carta, telefonema, e quando foi feito esse último apelo da presidente? Quantos também apelos, desculpem? Sim, desde o início desses dois casos, os presidentes brasileiros enviaram, no total, 7 cartas ao seu homólogo indonésio. A última carta da presidenta Dilma foi enviada no dia 9 de fevereiro. É uma carta em que ela fazia um apelo muito veemente pela comutação da pena, levando em conta aspectos humanitários, especialmente a questão da saúde mental do Rodrigo Goulart. Ela também fez um telefonema nesse período ao presidente, e foram feitas diversas gestões. Nós mantivemos as gestões junto ao governo indonésio por diversos canais para tentar apoiar de todas as formas os esforços que eram feitos pelos advogados do Rodrigo Goulart para tentar adiar e eventualmente comutar a pena em função do seu estado de saúde. Okay. Boa tarde, embaixador.
Rivna, TV Globo. O senhor falou que está sendo avaliada que atitude será tomada em relação à Indonésia. Tem alguma... Eu sei que essas coisas costumam demorar, enfim, é uma avaliação complexa, mas a gente pode esperar em quanto tempo isso pode ocorrer? Que tipo de medidas podem ser? Nós estamos precisamente avaliando isso, mas é importante que notem a segunda parte da declaração, onde se manifesta a disposição brasileira de levar adiante de uma forma mais intensa e mais ainda militante os esforços pela abolição da pena capital. Eu acho que esse é um aspecto importante do que nós vamos extrair desse episódio, essa renovação da disposição do governo brasileiro, que já era muito militante, já vinha sendo muito atuante nesses foros internacionais, para, junto com outros países que se opõem fortemente à pena de morte, tentar obter que, pouco a pouco, essa forma de punição seja abolida no mundo inteiro. Boa tarde, embaixador. Mário Sérgio, da Bloomberg. Eu sei que vocês estão ainda estudando, óbvio, mas eu queria saber que tipo de reação o Brasil pode ter, além de mandar um comunicado, além de fazer uma gestão pelo fim da pena capital, em termos práticos, comerciais, diplomáticos, o que o Brasil pode fazer, o que está na mesa, o que pode ser feito pelo Brasil? Obrigado. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas eu acho que nós temos uma preocupação também, que é a de conversar com o governo indonésio e procurar ver de que forma nós podemos eventualmente evitar que isso volte a acontecer, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, ver formas de que os países possam superar essa questão que foi muito grave entre os dois países. Mas eu não vou descer a detalhes, e nós vamos especialmente dirigir nossos esforços nesse âmbito multilateral e no trabalho de convencimento dos países que ainda aplicam a pena capital para que ela possa ser paulatinamente abolida. Há um grande esforço para que os países vão decretando pelo menos moratórias na utilização da pena capital, ainda que não façam uma alteração do seu regime jurídico, para que mais adiante se possa chegar então a essa situação que seria ideal da abolição da pena capital. Não, eu não tenho esses detalhes ainda, porque eu não sei se o embaixador Simas tem algum detalhe sobre a questão do destino, enfim, da forma como seria feito o tratamento após a morte. A família decidiu enterrar o Rodrigo Goulart no Brasil, pelo que será o corpo trasladado e não mais cremado, como era a intenção original. Vocês têm alguma informação a respeito disso? A respeito da informação que vai ser trazida para o Brasil? Eu responderia mais uma pergunta. Olá, boa tarde. Embaixador, eu gostaria de saber se o Brasil vai atuar juntamente com outros países que também tiveram cidadãos executados ao longo desses últimos meses. E eu gostaria de saber também mais duas coisas. O governo brasileiro vai arcar com algum custo relativo ao translado do corpo dele para cá? E como é que está a situação de outros brasileiros também condenados por tráfico de drogas em outros países? Existe algum levantamento no sentido de verificar se eles estão sendo submetidos a situações subhumanas, situações nesse sentido? Bem, deixa eu ver. Nós não temos nenhum outro caso de cidadão brasileiro que esteja nesse momento sendo processado ou que condenado à morte, ou de forma que pudesse ser condenado à morte. Nós fazemos um acompanhamento muito detalhado de todos os brasileiros que estão presos no exterior. Nós temos um
uma vertente do nosso serviço consular que se especializa na assistência a presos brasileiros no exterior. Nós monitoramos a situação de cada um deles. Há pouco tempo foi divulgado aqui foi divulgado o levantamento em relação ao ano de 2014, com uma apresentação detalhada das estatísticas relativas aos presos brasileiros. Há uma parte deles, obviamente, que foi presa por tráfico de drogas. Nós não temos conhecimento de nenhum caso específico em que haja um problema de violação de direitos humanos dos nossos presos no exterior. Nosso serviço consular é muito atento a isso e nós, como disse, acompanhamos isso de maneira muito detalhada e criteriosa. Se você puder repetir a segunda parte da sua pergunta. Perfeito, perfeito. O Brasil atuou durante esse período em que ficou evidente que havia uma crescente ameaça de que as penas fossem executadas. O Brasil procurou atuar em coordenação com outros países que tinham nacionais na mesma situação e também fez apelos ao Vaticano, ao secretário-geral das Nações Unidas, etc., para que intercedessem em favor dos nossos nacionais. Nós fizemos gestões conjuntas, nós participamos de uma iniciativa originada pela Austrália para tentar oferecer ao governo da Indonésia uma cooperação internacional que nós acreditamos que seria muito mais efetiva no combate ao consumo e ao tráfico de drogas do que simplesmente a execução pura e simples de condenados, e nós atuamos aqui em Brasília e em Jacarta junto com outros países. A questão um pouco que vale a pena só mencionar é que, evidentemente, os casos individualmente são um pouco diferentes, estavam em etapas diferentes e, portanto, isso era um elemento que trazia alguma complexidade ao trabalho de coordenação com esses outros países. Eu acho que mais uma pergunta só, porque realmente eu tenho a agenda um pouco... Oi. Também Broklavski, da France Press. Eu queria saber qual é a situação atual dos embaixadores de ambos países e qual é a decisão de Brasil se vai nominar um embaixador para a Indonésia. O nosso embaixador na Indonésia havia deixado o país há umas semanas atrás num processo normal de remoção de embaixadores que nós fazemos. Ele já estava há 4 anos em Jacarta e ele partiu, eu não sei precisar a data, mas algumas semanas atrás ele partiu para um novo posto. Ele acompanhou esse processo até muito avançado, mas partiu e nossa embaixada ficou nas mãos de um encarregado de negócio que foi extremamente competente no tratamento dessa questão. A embaixada da Indonésia aqui continua também nas mãos de um encarregado de negócios e não há, por enquanto, uma previsão sobre quando haveria uma mudança do status das duas embaixadas ou de cada embaixada independentemente. Muito obrigado, eu fico por aqui. Qualquer coisa, a nota vai ser distribuída e depois, através da assessoria de imprensa aqui, nós ficamos à disposição para responder outras perguntas. Muito obrigado. Olá. Um movimento contra a pena de morte no mundo e a luta pelos direitos dos cristãos que têm sofrido perseguição em vários países são duas prioridades da bancada evangélica na Câmara, que reúne 80 parlamentares. Para falar sobre o assunto, está aqui com a gente o deputado Marco Feliciano, do PSC de São Paulo. Como vai, deputado? Melhor agora, e podendo falar para a sua audiência que é tão boa, esclarecer esses assuntos que em pleno século XXI são pertinentes. Né? Essa luta da bancada veio principalmente em função de um caso no Irã. O senhor até esteve com a ministra Gleisi Hoffmann. O que é que aconteceu? Qual é o que é que a bancada evangélica quer da ministra do governo brasileiro? Bom, desde outubro do ano passado eu venho falando sobre esse assunto na casa. Mas aqui às vezes a gente grita e ninguém escuta, manda e ninguém obedece, né? E acabamos provocando a bancada evangélica toda, porque é um assunto pertinente.
é um cidadão de 33 anos, chamado Youssef Nardakani, foi condenado à pena de morte porque ele, na lei do Islã, ele é considerado como um apóstata da fé, um crime religioso. Ele deixou de ser muçulmano e se converteu ao cristianismo. E, em função disso, e apenas por isso, ele foi condenado à morte. Quando eu tomei conhecimento, através de assuntos internacionais, e através das redes sociais, eu tenho um Twitter com 90 mil seguidores, e o pessoal que fica atento informou o assunto, procurei saber, tinha fundo de verdade, usei o microfone da casa e convoquei a bancada para lutarmos por ele. Fomos ao Ministério da Justiça, na época, fomos à Embaixada do Irã, eles negaram tudo, falamos com o Itamaraty, que também na época não pôde fazer nada, e de repente estagnou. Mas há poucos dias atrás o Jornal Nacional noticiou. E quando ele noticiou que o pastor estava condenado de fato, iria morrer, e se o Brasil manifestasse de bom coração ajuda, poderia interferir nessa história, eu voltei à tona, juntei meus amigos de novo e fomos para o microfone. E só que dessa vez teve resultado. A ministra Gleice Hoffmann nos recebeu com muito carinho e nos encaminhou para o ministro Antônio Patriota do Itamaraty. E há uma decisão já do governo brasileiro de se manifestar sobre isso? Com certeza, já saiu até na imprensa. A ministra disse que o ministro Antônio Patriota já está fazendo gestões políticas para ver o que pode ser feito. O Brasil não pode interferir, porque o Irã é um Estado soberano. Mas não podemos interferir, mas mantemos relações comerciais com o Irã, e o Irã respeita muito as atitudes do Brasil. Isso já aconteceu antes, quando a nossa presidente... O senhor estava lembrando até daquele caso da mulher que ia ser apedrejada até a morte. Lapidada, né? Esse é o termo usado lá, lapidada até a morte. E como a nossa presidenta manifestou-se a favor dela, a mulher não saiu da prisão ainda, mas não morreu. Então eu falei, por que não fazer isso por esse homem? Então o ministro, ele entendeu que houve uma comoção pública, a opinião pública brasileira ficou constrangido com esse assunto, perplexo, chocado, porque em pleno século XXI, uma pessoa ser condenada à morte porque ela mudou de fé, isso é um absurdo dos absurdos. E aqui nós fizemos coro, lutamos por isso, o Brasil está fazendo gestões, quero aqui inclusive agradecer aos ministros que vieram à nossa defesa, nos apoiar nesse assunto, e também porque a nossa presidente apoiou o assunto. Semana que vem, se tudo der certo, na terça-feira, estaremos na frente da Embaixada do Irã para uma manifestação pacífica, sem gritaria, sem briga, apenas pedindo clemência pela vida do pastor Youssef, respeitando, é claro, as leis iranianas. É uma lei aprovada pelo parlamento. Então, lei tem que ser executada. É mais uma gestão no nível diplomático, já que o Irã é um país independente. Como o Irã é um partido que é um país que mantém relações com o Brasil, vamos tentar fazer alguma coisa. E se acontecermos, se tirarmos esse homem da berlinda da morte, já vai ser um sucesso. O senhor, estávamos conversando antes, deputado pastor Marco Feliciano, o senhor falou num movimento que a bancada evangélica está pensando em demandar um movimento, começar um movimento contra a pena de morte no mundo, em todos os países. Fale um pouquinho qual é o objetivo. Em função de todo esse assunto, eu chamei a minha assessoria, a minha equipe, e falei, o que vocês acham? Procuramos os meios, é possível começarmos no Brasil, por exemplo, aqui no parlamento, um fórum mundial sobre a pena de morte. E levei o assunto à bancada evangélica e o presidente aprovou. Então, a partir da próxima semana, já vamos começar a mexer, ver o que é possível ser feito, né? Não é apenas o cristianismo que é perseguido no Irã, por exemplo. Hoje existem 31 pessoas no corredor da morte no Irã por conversão a outras religiões. Eles não aceitam nenhum tipo de conversão. Você falou mal de Alá ou de Maomé, ou não precisa nem falar mal, você deixou de acreditar num dos dois, o crime é um crime de blasfêmia e é punido com a morte. Isso no Irã, mas não é só o Irã que faz isso. Países da África fazem isso. Quase todos os países onde o governo é um governo muçulmano, as pessoas, eles chamam de governo teocrático. E o fundamentalismo beira ao fanatismo. E o fanatismo provoca mortes desse jeito. Então a bancada nós vamos nos manifestar a esse respeito, a bancada vai trabalhar, vamos gestar acerca disso e quem sabe provocarmos aí no mundo todo a unidade dos parlamentares cristãos. Isso poderia ser discutido também na ONU? Com certeza, com certeza. Vamos pedir, quando formos fazer esse fórum, hoje nós já tecemos alguns comentários entre os parlamentares, vamos convocar o Ministério de Direitos Humanos para que ele esteja conosco nisso e vamos levar o assunto para a ONU. E temos aí ao redor do mundo, em todos os países onde há o parlamento,
parlamentares cristãos que pensam como nós, que pensam sobre a vida, onde o ser humano tem que ser respeitado em primeiro lugar. E quem sabe, queira Deus, aprove isso e daqui pelos próximos anos, dentro desse mandato ainda, possamos fazer um barulho a nível nacional, internacional e discutirmos o assunto sobre a vida. A vida não pode ser banalizada. A vida é um dom. E em pleno século XXI, falar que alguém morre por opção sexual, por exemplo, tem muitas pessoas ao redor do mundo que são condenadas à morte por ter uma orientação sexual diferente da hétero. Tem pessoas que são condenadas à morte por coisas chinfrim, sem sentido, coisas pequenas demais. Ou seja, essa proteção, esse movimento pela pena de morte, contra a pena de morte, é muito mais uma proteção ao direito de viver do ser humano. Ao direito do ser humano. Vai além ainda até da religião. Não há dúvida disso. Até Agora, porque... deputado pastor Marco Feliciano, só para concluir que nosso tempo aqui está acabando, quais são as prioridades, além dessa luta contra a pena de morte e da defesa dos cristãos que estão sendo perseguidos no mundo, da bancada evangélica aqui na Câmara? A bancada evangélica, ela tem a cara da família. Tudo que fala sobre família, nós estamos dentro e atuantes de fato. A descriminalização do aborto, por exemplo, um assunto que veio à tona há poucos dias atrás, na boca da ministra Eleonora, que foi há poucos dias atrás empossada pela nossa presidenta, trouxe um desconforto, não apenas a bancada evangélica, mas a bancada católica também. Como é que alguém que fala pelo governo pode falar que apoia um crime, porque para nós isso é um crime. Eu talvez uns mais... Ela falou no nome dela ou no nome do governo? Dela. Depois ela disse que foi em nome dela. O senhor até fez um pedido à ministra Hoffmann no sentido de abrir uma interlocução maior com as bancadas evangélicas e católicas aqui na Câmara? Foi. Como é que ela se pronunciou? Ela disse que isso é pertinente, é possível, vai sondar os mecanismos para isso. Nós já tínhamos uma promessa feita pelo ministro Gilberto Carvalho. Quando tivemos aquele problema, naquele contraponto do kit anti-homofobia, o ministro recebeu a bancada evangélica e católica. E ele disse que já estava criando uma situação para isso, para que, uma vez por mês, reunisse o governo com os segmentos que pensam acerca da família e da religião. Quando tivesse um assunto na pauta... Exatamente. Então, o meu pedido à ministra, inclusive, foi esse, para que haja uma interlocução maior entre o governo e a bancada, não evangélica, mas a bancada religiosa dessa casa. O nosso país é um país cristão, embora seja laico, o Brasil não é um país ateu. 95% da população brasileira confessa ou professa a fé cristã. Então, que se respeite os usos e costumes, que se respeite os bons costumes, que se respeite o pensamento sobre família. E todo assunto que envolver isso, nos chamem para conversar. O MEC vai criar um produto novo para se lançar para a educação. Poxa, chame a bancada, não custa. Nós somos representantes do povo. Eu vi há poucos dias atrás, teve um outro problema com o MEC, tiveram que tirar uma propaganda. Foi ordem da nossa presidente, uma propaganda que acabava não protegendo o homossexual, mas aliciando outras pessoas para esse movimento. Então, quando for ter assuntos assim, minha palavra ministra foi essa: chame-nos para conversar. Não há nenhum louco aqui, não há nenhum fanático, somos equilibrados e somos a paz. E lutamos pela família para que o nosso país cresça um pouco melhor do que já está. Deputado pastor Marco Feliciano, muito obrigada por sua presença aqui na TV Câmara. Volte outras vezes e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, obrigado. Você que nos acompanha aqui pela Rádio Câmara e pela TV Câmara, um grande abraço e a gente se encontra em breve. Tchau.